Fala galera, este é o Nerd na TV, o seu canal da cultura pop e entretenimento alternativo. Hoje estamos retornando com o nosso quadro O Fodão da Vez, onde a gente traz aí personagens que não estão tão em evidência, né? Mas que tem poderes assim impressionantes, e vamos mencionar aí as suas vantagens e desvantagens e como alguns personagens de fora do seu universo se sairiam contra ele. E o escolhido da vez hoje é o Santo dos Assassinos, um dos principais antagonistas do quadrinho Preacher, selo Vertigo, selo adulto dos quadrinhos da DC Comics, né? Na minha opinião, a obra-prima do grande roteirista Garth Ennis e do seu eterno parceiro de criação, o desenhista Steve Dillon. O Preacher ele se passa num universo muito sujo, muito violento mesmo, entendeu? Não é para qualquer pessoa. Ele levanta certos questionamentos aí sobre a religião que algumas pessoas podem considerar muito ofensivas. Para quem gosta de um banho de sangue e não tem problema para se abstrair dessas coisas, é um quadrinho que eu recomendo, gente, Preacher, tá? E o Santo dos Assassinos é um personagem que desperta fascínio. Você vê ele com esse jeitão dele de cowboy aí, fugitivo de algum filme do Clint Eastwood no auge da carreira como ator de faroeste. Mas não é apenas isso, galera. O que ele é? Ele fazia parte da Guerra Civil Americana, onde ele cometeu todo tipo de atrocidade que a gente pode imaginar, antes de se acertar na vida, de conhecer uma mulher de quem ele gostou muito e ter tido uma filha com ela. As duas ficam doentes numa determinada parte da história e ele precisa viajar alguns dias a cavalo para conseguir o remédio e mais alguns dias para voltar com o remédio para casa. O que acontece? Alguns desordeiros bandoleiros que ele tinha conhecido, o atrapalho, ele não consegue chegar a tempo. Quando ele chega, as duas já estão mortas. Ele volta pro lugar, mata todo mundo que ele consegue matar, mas quando chega na hora de matar o verdadeiro responsável, as balas acabam. E o que acontece? Ele acaba sendo morto. Como ele não pensou duas vezes antes de matar gente inocente para chegar nos objetivos dele, ele acabou indo pro inferno. E lá a gente se depara com o Anjo da Morte totalmente entediado, ele e o diabo totalmente entediados, e resolvem que seria interessante transformar aquele cara num arauto da morte. O ódio que ele sentia era tanto que congelou as chamas do inferno, gente. Deixou o diabo puto da vida, a ponto dele chicotear o cara todinho, retalhar o cara todinho. Só que o que acontece? O Anjo da Morte e o diabo resolveram transformar ele nesse arauto da morte, costuraram ele todo, entendeu? Derreteram a espada do Anjo da Morte e acharam que seria uma boa ideia, isso na última chama do inferno que sobrou, né? E acharam que seria uma excelente ideia criar duas armas pra ele com isso. Duas armas cuja munição nunca termina, cujas balas nunca erram o alvo e mata qualquer criatura que atinge. Mesmo criaturas sobrenaturais morrem quando atingidas por essas armas. Uma vez tendo voltado do inferno, nada que foi usado contra os Santos Assassinos feriu o corpo dele. Ele tem um nível de invulnerabilidade que faz inveja pro Super Saiyajins, pro Super-Homem, por aí vai, gente. É um nível de invulnerabilidade realmente muito alto, gente. Tem também uma super força vasta. Entre os feitos desse cara, a gente já viu ele ser atropelado por um ônibus e não se mexer, ele recebeu uma bomba atômica na cara e cuspir no chão, achar fraco, resistir à investida de todos os anjos do reino do céu, gente. Em termos do perigo dele, gente, basta dizer o quê? Que as armas dele também mataram todos os anjos do reino do céu, e ele foi capaz de matar o próprio demiurgo do seu universo, que era claramente o deus cristão, gente, correto? O que eu tenho a dizer aqui, gente? Precisa compreender uma coisa. Nesse universo do Preacher, tanto os anjos quanto Deus, as coisas são muito nerfados, gente, entendeu? Eles não são tão poderosos quanto a crença, quanto a forma que se descreve eles mostra. Eles são nerfados, entendeu? Ainda assim, são feitos a serem respeitados, são feitos complicados de você imaginar. Sobreviver aos tiros desse cara, entendeu? Destruir esse cara de alguma forma é complicado. Ele se mostrou vulnerável a uma única coisa em todo o quadrinho, em toda a série, que foi o dom da palavra do Jesse Custer. A gente tem que se lembrar que o Jesse Custer é o personagem principal da história. Ele era da seguinte forma: ele era um pastor, né? Aí uma entidade filha de um anjo com um demônio se apossou do corpo dele e deu a ele aquilo que eu chamei de dom da palavra. É o quê? Toda vez que esse cara manda alguém fazer alguma coisa, essa pessoa não consegue evitar de fazer. Ela vai e faz. Do tipo, contar quantos grãos de areia tem na praia, esse tipo de coisa, gente. Foi a única coisa que atingiu o Santo dos Assassinos de alguma forma. Foi a única coisa que fez ele parar. Então, e agora, gente? O que a gente tem fora desse universo que pode parar esse personagem? Vamos dar uma olhada?
Então começamos aqui com o grande Saitama, de One Punch Man. Galera, a gente sabe do poder que tem o Saitama, é um personagem super carismático, todo mundo gosta muito dele, mas galera, vamos lá. O Senhor dos Assassinos, ele suportou um ataque conjunto das forças do Reino do Céu, gente. É uma coisa pouco aí além do que o Saitama pode conseguir, entende? E eu, francamente, não vejo o Saitama tendo chance contra as armas do Senhor dos Assassinos. Então, o que a gente pode tirar aí dessa lista, provavelmente não seria favorito, teria muito pouca chance contra o Senhor dos Assassinos. Outro nessa linha seria o Super-Homem, galera. Além dele provavelmente não conseguir muita coisa em termos físicos, mesmo por mais que ele dê porrada no Senhor dos Assassinos, além dele provavelmente não conseguir nada com isso, ele ainda é vulnerável a coisas sobrenaturais, gente. A invulnerabilidade dele não funcionaria com as pistolas do Senhor dos Assassinos. Provavelmente morreria tentando, mas também não tem chances, gente. Um outro personagem interessante, já que nós estamos falando de controle mental, que foi o que afetou o Santo dos Assassinos dentro do seu próprio universo, a gente tem alguns exemplos interessantes. O mais interessante de todos é o Professor Xavier. Gente, o Professor Xavier realmente é um telepata poderoso, mas é preciso entender que o poder do Jesse Custer que afetou o Santo dos Assassinos, ele afeta o alvo dele em escala sobrenatural, enquanto o Xavier ele se limita à escala psíquica, especificamente à escala psíquica. Então não há qualquer garantia de que o controle mental do Xavier possa funcionar contra o Santo dos Assassinos. Fica no ar, mas é muito provável que não funcione. É bem provável que não funcione. Então mais um que eu não apostaria contra o Santo dos Assassinos. Agora vamos falar de uma outra participante do universo Vertigo, selo adulto da DC Comics. Que tal a Morte, irmã de Sandman, um dos perpétuos mais queridos aí de quem lê a fase clássica do selo Vertigo da DC Comics. É preciso lembrar o seguinte, gente. Preacher se passa num universo totalmente paralelo. O Anjo da Morte, que se intimidou diante do Senhor dos Assassinos, nada tem a ver com a morte aí dos perpétuos. Apesar de serem do mesmo selo, não pertencem ao mesmo universo. Aqui a gente é uma coisa de se perguntar, né? Porque afinal de contas o Anjo da Morte do universo do Preacher tem o mesmo papel aí da morte dos perpétuos. Entretanto, como a gente já disse, seres sobrenaturais que enfrentaram Santos Assassinos, eles são respeitáveis, mas são nerfados. Não são tão poderosos quanto os seus equivalentes de outros universos. E eu acho que isso se aplica perfeitamente aqui à Morte, viu, gente? Tá aí uma coisa de se perguntar, né? Será que a Morte seria afetada pelas armas dos Santos Assassinos? É uma coisa de se pensar, né? Já que o Santos Assassinos já morreu, já voltou e já sobreviveu aí às chamas do inferno, será que a Morte conseguiria levar ele de alguma forma? Então aqui a gente fica aí no ponto de interrogação, mas é um esquema interessante, seria um embate interessante. Ou será que ele simplesmente seria aí um arauto também da morte, como o do Anjo da Morte, de seu próprio universo? Uma coisa interessante. Agora vamos lá, galera. Agora vamos falar sério. Um adversário interessantíssimo para o Santo dos Assassinos seria, por exemplo, Saga, Cavaleiro de Ouro de Gêmeos do universo de Cavaleiro do Zodíaco. Lembrando que o ataque psíquico do Saga, ele afeta em escala espiritual, gente. E funciona de uma forma muito parecida que o Dom da Palavra. Quem é afetado pelo golpe, pelo Satã Imperial, ele fica totalmente sujeito a toda e qualquer ordem dada pelo Saga. Outra coisa interessante, normalmente essa ordem é a morte de alguém, coisa para a qual o Santo dos Assassinos vive. Então a gente tem aqui um golpe que é muito semelhante ao Dom da Palavra do Jesse Custer, tá? Que afeta em nível espiritual, ele afeta espectros, né, gente? Ele afeta espectros dentro do reino de Hades. A gente viu o Canon, por exemplo, que é o irmão gêmeo do Saga e que tem um golpe equivalente, utilizar ele contra esse ataque contra o Radamantes dentro do território de Hades, gente. Muito provável que o golpe funcione sim contra o Santo dos Assassinos, já que ele é suscetível a ataques psíquicos nessa escala. O que torna o Saga cara ainda mais perigoso para o Santo dos Assassinos é que ele não precisa lutar. Ele pode simplesmente mandar o Santo dos Assassinos para outra dimensão. E não tem luta.
entendeu? Simplesmente numa luta. Uma coisa a se pensar aqui, o Santos Assassinos ele chegou no Reino dos Céus andando a pé, né? Então não sei, embora não tenha sido mostrado de forma explícita, né, que ele tem alguma forma de domínio dimensional ou teletransporte, ele fez isso, né? Não sei se ele sairia da outra dimensão no Saga, mas é uma outra coisa de se pensar. Também é preciso entender que o saque do Senhor dos Assassinos é mais rápido que a visão humana pode comparar, mas com certeza não é mais rápido do que a movimentação de um Cavaleiro de Ouro. Com certeza não. Muito provavelmente o Saga seria capaz de golpear o Senhor dos Assassinos antes que ele pudesse sacar a arma. Ainda no mesmo universo, nós temos o Ikki, que é um Cavaleiro de Bronze. O golpe fantasma também afeta a escala espiritual. A gente já viu alguns personagens dentro do universo dos Cavaleiros, na verdade apenas o Shaka, até onde eu me lembre, levar o golpe fantasma e não ser afetado por ele. Mas aí nós estamos falando de alguém que tem a mente numa outra esfera, né? O próprio Shaka diz que está numa esfera acima dos mundos, até mesmo onde os deuses podem ir. Então não é o caso esse do Santos Assassinos. Provavelmente também poderia ser afetado sim, se a gente levar em consideração que ele tem uma ligação humana presente com a própria família. Na série dos Santos Assassinos, a série própria dele, a gente viu, tem uma ligação ainda presente com a própria família, né? Isso poderia ser um prato cheio da mente dele para ser afetada pelo golpe fantasma. Também na série Preacher, onde ele trava quando Jesse Custer fala sobre a família dele. Então há sim uma chance aí, né? Considerando que ele conseguisse sacar antes e atirar no Ikki, o Ikki voltaria, gente. Aqui nós temos um caso onde o ferimento fatal das balas dos Santos Assassinos não seria permanente. A gente já viu que mesmo com Cassidy, as armas não funcionam de forma permanente, né? Que é um vampiro bem meia boca, diga-se de passagem, o que torna muito forçado as armas terem matado os anjos, né? E ainda teria que passar pela armadura, né? Que passaria, né? Porque atravessa literalmente qualquer coisa, mas ainda teria sim um nível de proteção, né? Então tá aí dois personagens do mesmo universo que poderiam ser um problema para os Santos Assassinos. E a gente tem outros personagens aí com poderes dimensionais que poderiam atirar ele para outra dimensão e evitar a luta. Temos aí magos com esse tipo de poder, temos o Doutor Estranho da Marvel Comics, temos o Doutor Destino da DC Comics, temos o Doutor Manhattan, poderia, sei lá, de repente derreter o chão sob os pés dos Santos Assassinos, fazer ele cair no vácuo, não sei, né? Não sei se ele poderia desintegrar a arma, porque o negócio foi forjado no fogo do inferno, né? Mas poderia sim, tem outras formas de se lidar com isso, né? A partir desse princípio. Então aí a gente tem aqui, galera, a gente tem que lembrar de uma coisa. Uma outra coisa interessante, o Flash, por exemplo, poderia tirar as armas da cintura dele antes que ele pudesse sacar. Ele é rápido, mas não tanto como a gente comentou ali do Saga, por exemplo. Nós estamos partindo, gente, do princípio que o personagem em questão que está enfrentando os Santos Assassinos conheça o perigo que as armas dele representam. Os Santos Assassinos com essas armas nas mãos é um perigo até para esses que a gente comentou, entendeu? Saga de Gêmeos, por exemplo, tem um poder destrutivo absurdo, tem a explosão galáctica que no episódio G a gente viu destruindo uma galáxia inteira literalmente, né? Mas o problema é que, como a gente disse, né, o Santos Assassinos ele suportou o ataque conjunto do Reino dos Céus, gente, entendeu? O nível de resistência dele é invejável. Anjos nerfados, bom lembrar, mas ainda assim, cara. Então, tipo de coisa que a gente tem que levar em consideração. Com as armas na mão, o Santos seria um problema para qualquer um desses que a gente mencionou. Não existe vitória certa aqui, lembrando que o Ikki poderia voltar a qualquer lugar, poderia morrer e simplesmente voltar. Lembrando isso, tá? No caso do Dr. Manhattan ele pode ficar intangível, mas eu não sei se isso adianta com a arma com as balas perseguidoras dos assassinos. Eu não sei se isso adiantaria, porque afinal de contas ali a gente tá lidando com escala sobrenatural. Beleza, pessoal? Galera, este é um personagem difícil de se arranjar adversário. Vocês aí têm alguma sugestão de alguém que pudesse vencer esse cara? Se tiverem, manda aqui pro nosso canal. Não esqueçam de curtir e compartilhar aí para fazer o nosso canal crescer, beleza, galera? Então, até o próximo Fodão da Vez. Abraço!